Olá, eu sou Cláudia Lolita da Claque Contabilidade e hoje nós vamos falar um assunto que eu recebi vários pedidos. E sabe qual é? Então, pessoal, hoje vamos falar de entenda o custo de um funcionário e como descobrir esse valor. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar por dentro desse assunto super especial que com todo carinho eu preparei para vocês, ok? Gente, muitas vezes as empresas não sabem fazer cálculos precisos para determinar qual o custo real de um funcionário. Afinal, não é só o salário que deve ser considerado, mas também todos os encargos, benefícios que ele tem direito. Gerenciar esse processo financeiro é fundamental para o cumprimento da lei. Caso contrário, a empresa está vulnerável a várias consequências, incluindo processos trabalhistas e multas. Sendo assim, nesse vídeo eu vou te explicar o que envolve a conta do custo de um funcionário, qual a importância dessa informação e como otimizar esses custos. Pessoinhas do meu coração, para calcular o custo de um funcionário para uma empresa, é necessário considerar o valor direto da contratação, ou seja, o custo pago diretamente aos colaboradores, e isso inclui o salário, os benefícios também que eles recebem. Além disso, também é preciso considerar o custo indireto pago pela empresa ao governo correspondente aos encargos sociais exigidos pela lei. O custo de um funcionário desempenha um papel fundamental e decisivo no resultado da empresa. Com esse cálculo, na ponta do lápis, a empresa consegue se planejar melhor o seu orçamento, e dedicar esses salários, promoções e colocar essa redução até em bônus. Através dele, é possível também realizar uma previsão em relação às novas contratações que podem ser realizadas em determinado momento. Além disso, gente, a empresa ainda consegue mensurar se o retorno investido com o colaborador ou uma nova contratação é eficiente. Já que a legislação trabalhista exige uma série de pagamentos além do salário, que devem ser incluídos nesse custo de um funcionário, como eu já te falei. Então, não é só o custo quando você contrata um cara, por exemplo, eu vou contratar o Átila por R$ 1.200 por mês. Gente, não é só isso, e é sobre isso que eu estou falando nesse vídeo. Agora, vamos aos principais pontos para entender o custo de um funcionário. Gente, primeiro, previsibilidade de gastos. A primeira etapa para alcançar a previsibilidade de gastos é entender o custo de um funcionário como um todo. O erro de muitos gerentes é deixar de considerar uma série de custos que têm um impacto adicional no orçamento da empresa e afetam esse levantamento geral. O segundo, gente, é saúde financeira. As empresas que não conseguem controlar os gastos com funcionários podem ir até a falência, podem fechar, podem criar um montante de dívidas trabalhistas. Portanto, com o valor dos salários, honorários e taxas na ponta do lápis, é possível evitar, sim, processos trabalhistas. Saber sobre o encargo real de manter um funcionário, deve ter uma influência decisiva na situação financeira da sua empresa. E por último, gente, terceiro e último, é a prevenção de passivos trabalhistas. Ao realizar o cálculo de um funcionário, a empresa pode se preparar melhor, para qualquer adversidade que surja durante a permanência dos colaboradores na sua empresa e ainda em caso de demissão, ou por justa causa ou sem justa causa ou pedido de demissão, Afinal, para chegar a um valor final assertivo, corretinho, o valor de gestão desses recursos para os funcionários terá que passar por todas as leis existentes, garantindo todos os direitos acertados em um contrato, prevenindo assim futuros passivos trabalhistas. Mas afinal, Cláudia, como descobrir realmente o custo de um funcionário? Algumas análises indicam que o custo de um funcionário é quase 3 vezes o seu salário.
Dependendo do tempo de permanência do funcionário na empresa, nas necessidades de treinamento, né, e o tempo de adaptação ao alcance da produtividade esperada. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes você tem que botar um funcionário para trabalhar na sua empresa e ele não tem nem experiência. E você tem que bancar para que ele tenha todo esse know-how do cargo que você precisa que ele ingresse. Embora esse número possa ser próximo da realidade, ele não expressa quais são os encargos que a empresa paga além do salário do funcionário para que se chegue ao custo de cada um. Gente, para saber quanto custa um funcionário para a empresa, as taxas, os valores a pagar são determinados de acordo com o regime tributário também que a sua empresa segue. Eu fiz uma divisão aqui para você, para que você possa entender o cálculo e ver como otimizar esses custos. Empresa optante pelo Simples Nacional. Nós temos 3 regimes, tá? De antemão, eu tenho vários vídeos que eu falo nisso, tá? Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Tá? No Simples Nacional, por lei, as empresas enquadradas nesse regime não pagam encargos patronais referentes ao INSS, salário educação, seguro de trabalho, SAT e contribuições para o Senai, SESI, SEBRAE ou INCRA. As taxas que vão para a conta são fração de férias, né, que dá ao torno de 11,11%, fração de 13,13º salário, 8,33% de FGTS, 8% de FGTS, provisão de multa para rescisão, 4% de previdenciário, que é férias, FGTS, descanso semanal remunerado, 7,93% para esse descanso. Com toda essa somatória básica, isso significa que quase 40% do valor que a empresa paga aos funcionários não será revertido para o salário, mas convertido em impostos. Já no lucro real ou presumido, além de assumir as mesmas obrigações tributárias no Simples Nacional, essas empresas também têm um acréscimo de alíquotas de imposto de terceiros, né? Que é aquele que eu falei para você que eu vou repetir, que é o INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e o INSS patronal e outras despesas inexistentes para as pequenas empresas. Veja, contribuição patronal de 20%, INSS de 8%. Seguro acidente de trabalho de 1 a 3%, depende de qual escala de risco que a sua empresa esteja. Salário e educação de 2,5%. Descanso semanal remunerado de 20%. 13º salário, que é 8,33%. Sistema S, SEBRAE, SESI, SESC. 3,3% de férias. 11,11% também de férias, né? Porque 3% é desses terceiros. Gente, para calcular o custo de um funcionário para uma empresa, é necessário levar em consideração os pagamentos diretos do emprego e os custos indiretos pagos também para a empresa, para o governo. Ou seja, tudo entra na conta, porque apesar de não ir direto para o funcionário, é uma despesa que a empresa tem com salários, né? Com folha de pagamento. Além, gente, e também disso tudo que eu te falei, tem os benefícios, os encargos sociais, os custos com treinamento e alguns outros custos que eu vou te falar agora. Vai com calma, escuta devagar, toma uma água, volta, porque eu sei que é muito custo. Vamos lá. A concessão do Vale Transporte é obrigatória, caso o trabalhador necessite de transporte para trabalhar da sua casa, né, e ir para o trabalho e ele solicite a você. De acordo com a lei, os funcionários devem arcar com 6% do valor sobre o seu salário e o restante é pago pela empresa. Vou te dar um exemplo. Você tem um salário de R$1.000 do seu funcionário, 6% dá 60. Se ele gasta 200 de passagem por mês, ele vai pagar 140, ele vai pagar 60 e você 140, ok? Agora, o Vale Refeição ou Alimentação, a concessão não é obrigatoriedade legal do empregador, né? A menos que o benefício esteja previsto no contrato de trabalho ou acordo coletivo. Uma vez concedida e quando nenhum percentual é descontado, né, do funcionário, passa a ser salário.
Isso significa que ele deve ser adicionado ao seu salário para ser incluído no pagamento das obrigações tributárias, como, por exemplo, INSS, FGTS e verbas trabalhistas. Já quando uma empresa deduz certa porcentagem, de salário de um empregado, o benefício é tratado como uma indenização e não precisa ser incluída no salário. Esse benefício não pode ultrapassar a 20% da remuneração contratual do empregado, ok? Portanto, mesmo que o desconto seja simbólico, ele não está incluído no salário do trabalhador. Agora, os encargos sociais, quando uma empresa contrata o funcionário, ele fica em torno disso tudo que eu falei aí para você, né? Em torno de 37%, gente. É muita coisa, né? Vamos combinar. Também é preciso pensar nas despesas periódicas, aquelas despesas eventuais, mas que não acontecem todos os meses. As principais são férias e 13º salário. Na prática, é como pagar 8,33 ao mês para chegar ao 100% após 12 meses. Ou seja, a gente pegou 100%, dividiu por 12, deu uma média de 8,33 que eu já te falei. As férias têm o mesmo valor com um adicional de 1/3. Custos com treinamentos, as empresas, essas despesas com captação, com treinamento, precisam fazer parte do custo funcionário. Não é que você pague para ele, mais uma vez eu te repito, mas você tem que colocar na conta de quanto esse funcionário está custando para você. A qualificação, gente, muitas vezes é necessária. Na maioria das vezes, vamos combinar, porque tudo está muito mudando hoje em dia, muito volátil, muito dinâmico. Então, a gente tem que treinar os funcionários. E como funciona? Até como motivação para a obtenção de resultados desejados quando você capacita o seu funcionário. Além disso, você também pode incluir plano de carreiras e estratégias para reter talentos, ok? Gente, é fato que um funcionário mais qualificado e treinado pode gerar uma boa impressão para sua empresa no mercado de trabalho, ajudando também a atrair outros talentos. Agora nós temos outros custos. O que são outros custos, Cláudia? Existem muitas formas de treinamento hoje. O treinamento pode ser interno, online ou por meio de dispositivos móveis, que é chamado aquele M-Learning. Portanto, o custo final variará muito, gente. É por isso que você precisa ter um controle, uma planilha, para que você impute todos esses valores nessas suas planilhas. Em geral, é aconselhável investir regularmente em um programa de qualificação. Eu faço isso na minha empresa, eu tenho uma estrutura de treinamento, mas isso também integra o custo do meu funcionário. Muitas vezes o funcionário, ele não vê isso, Ele só vê realmente o que ele recebe de fato, o que entra de dinheiro, alguns benefícios adicionais, como plano de saúde, seguro de vida, assistência odontológica, vale ou ticket de alimentação. Aí o funcionário vê. Muitas vezes ele não vê treinamento como um custo dele. Conforme acordado pelo sindicato, podem ser considerados esses custos que eu estou te falando de ticket de alimentação, de plano de saúde, odontológico e de saúde, pode ser considerado obrigatório. Isso pode aumentar ainda mais o custo do funcionário. Bom, gente, para concluir, o custo de um funcionário excede o salário base para o qual ele está alocado. Frequentemente, o custo de manutenção do mesmo trabalhador pode ser o dobro que ele recebe. Lembra que quando no início do vídeo eu falei para você que podia ser até 3 vezes? Então depende dessas atenuantes, de todos esses valores que você paga conforme decide ou conforme tem obrigatoriedade ou não. Então, em média, entre dobro e 3 vezes mais o salário, realmente o custo de um funcionário do que o salário dele. Ou seja, o dobro ou 3 vezes mais o salário que você realmente contratou ele para trabalhar na sua empresa. Empregar um funcionário gera despesas e sua manutenção gera despesas ainda maiores. Se o seu negócio está crescendo, vale a pena investir, para que tenha um retorno rápido. Lembre-se, gente, sempre planejar para evitar erros internos. E ainda, contar com o auxílio de uma contadora que te ajuda a calcular os valores corretos, a pagar esses valores corretos e não ter problemas judiciais e nem com a lei, Agenda uma visita com a gente pode ajudar você, ok? Aguardo sua visita ou seu contato online, hein? Bom, gente,
São muitos dados, né? Se necessário, escuta esse vídeo de novo, porque com certeza ele esclarece pontos importantes para a contratação de funcionários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.